Bom, boa tarde, gente. Que Deus abençoe a todos nós. Que nós tenhamos uma excelente tarde e que os nossos corações recebam tudo de melhor que Jesus nos proporciona e que o que eu venha trazer seja confortador para todos os corações. A proposta hoje é falar do autodiagnóstico e essa proposta foi feita devido ao mês que nós contemplamos como Setembro Amarelo e que fala da depressão, do suicídio, de tantas doenças que hoje ainda são mazelas em nossas vidas, né? E eu vou iniciar falando do que a Organização Mundial de Saúde nos fala sobre o que é saúde para nós que estamos hoje aqui encarnados. A definição de saúde hoje se encontra dizendo assim: estado completo do bem-estar físico, mental, social e espiritual, não somente a ausência da doença ou enfermidade. Esse que eu botei ali, o Adilson, é um dos teóricos, né, estudiosos e que, através de tantas reflexões, nos trouxe essa conclusão, essa definição, e ele é um especialista em cardiologia, ele trabalha com reabilitação, ele trabalha como personal trainer, quando as pessoas não conseguem, né, estar com todos esses fatores que ali foram ditos, saúde mental, espiritual e física, sendo, interagindo juntos, né? E aí, agora, o que é autodiagnóstico? Já ficamos sabendo da definição saúde. Saúde contempla tudo isso. E o que é o autodiagnóstico? O nome por si só já fala, né? Você vai identificar em si mesmo alguma questão que pode gerar um diagnóstico e gerar uma patologia. Nós não somos médicos, não damos patologias, mas nós podemos entender o que acontece conosco, né? É um processo de autoconhecimento. Através daí, a gente chega a um provável diagnóstico que leva para o médico e o médico vai finalizar qual é o tipo de patologia que eles estudaram para isso. Vamos lá. Aí eu botei umas perguntas. Vou começar falando sobre elas. O que são sabotadores? O que são os sabotadores? Para a gente chegar a um autodiagnóstico, a gente precisa entender o que são sabotadores, o que eles fazem, qual é a definição deles, né? E como eles agem no nosso corpo. Aí eu peguei as definições sobre o que são sabotadores. Podemos chamar de sabotadores os comportamentos padrões de pensamentos negativos que nos atrapalham em nossas relações ou atividades. Esses comportamentos nos levam a sabotar as nossas próprias vidas. Tem a ver com autodiagnóstico, tem a ver com os sentimentos que a gente exterioriza, tem a ver com as nossas reações nesse mundo. E agora, como eles agem, os sabotadores, em nosso organismo ou no nosso dia a dia? Os sabotadores criam padrões de comportamento como resposta a situações cotidianas da vida que nos impedem de alcançar o nosso verdadeiro potencial e são responsáveis por diversos estados mentais negativos, como desânimo, falta de motivação, perda de foco, sensação de fracasso, que geram a ansiedade, medo, melancolia, tristeza e solidão. Nós sentimos isso? Tudo ao mesmo tempo? Ou identificamos um de cada vez, ou identificamos e não queremos aceitar? O que acontece? Isso são reflexões. Vamos pensar. Quando eu estou muito agitada, é um comportamento. Através desse comportamento, a gente consegue perceber quanto tempo ele age na gente, quanto tempo isso está reagindo e trazendo consequências no nosso dia a dia. Esses são os nossos sabotadores que geram diagnósticos e que podem gerar patologias na área da saúde mental. Hoje,
a neurociência, a medicina, através dos nossos neurotransmissores, que é o que nós vamos falar um pouquinho agora, né? Eles nos dão várias sugestões de como utilizarmos na nossa vida. Pode pôr, por favor. Vou falar dos principais neurotransmissores que agem quimicamente dentro do nosso organismo. Essa química existe dentro do nosso corpo. Química não é só remédio. Química é o que age também em nosso corpo físico. Até o momento eu estou falando das questões físicas. E ali ele vem dizendo quem são os neurotransmissores e quais são as ações dele no nosso corpo. O primeiro é a adrenalina, que ela trabalha com a luta e com a fuga. Luta e fuga é ruim? Depende do ponto de vista. Depende de como utiliza. Mas nós temos isso conosco, né? Aí o próximo, acetilcolina, ela trabalha com aprendizado. É ruim? Para quem quer aprender, não. Para quem acha que é chato e não quer aprender, pode ser que cause algum mal-estar. Mas a gente tem como trabalhar isso. A noradrenalina, concentração e alerta. A endorfina, a dor e a euforia. O humor e o bem-estar. A serotonina, desculpa. Humor e bem-estar. Temos a dopamina, que causa o prazer. A GABA, que é o ácido gama-aminoburítico, que traz a calma. Glutamato, memória e aprendizado. A ocitocina, o amor. Sentimentos bons, né? Todos eles nos trazem uma satisfação de prazer, de calma, não? Algo aqui traz a gente alguma coisa que causa algum mal-estar? Quimicamente no nosso organismo falando, não. Quando eles estão equilibrados. Quando estão equilibrados. Quando eles estão na normalidade. Nosso corpo precisa manter um equilíbrio, né? E quando isso desequilibra, aí nós necessitamos das fórmulas químicas indicadas pelos médicos. Inicialmente, a gente está falando da química que existe no corpo e que pode ser equilibrada. Quando eu estudei sobre ocitocina e falou aqui do amor, eu lembrei de uma coisa maravilhosa que acontece com as mulheres. No momento do parto, das contrações, parto natural e normal, o que o médico bota aquele sorinho? Aquele sorinho leva ocitocina. A ocitocina é para deixar a gente relaxar a musculatura, sentir o prazer de deixar o amor do nosso filho chegar ao mundo. Olha que coisa bonita. Isso nosso organismo produz. É produzido pelo nosso corpo e a medicina já tem as fórmulas para ajudar, né? Quando existem partos mais difíceis, ser trabalhado de uma forma mais amena e menos dolorosa. Aí agora, o que ativa todos esses neurotransmissores no nosso organismo? A forma de ativar, falando da química orgânica, ainda não da medicamentosa, que essa é outra fase. Aí ali fala. Ative seus neurotransmissores. Na nossa prática diária, a ocitocina, como neurotransmissor, ela abraçar de maneira verdadeira e trocar afeto. Ela ocasiona no nosso corpo o efeito de ampliar bons sentimentos como amor e confiança, constrói relações saudáveis. Olha o papel da ocitocina como neurotransmissor no nosso organismo. O ato de abraçar, de trocar afeto, traz isso, esse equilíbrio orgânico. Agora, a dopamina exerce a gratidão, vibra com conquistas e ela reduz a ansiedade, melhora a motivação para alcançar os objetivos. Todos nós temos objetivos na vida. E quando nós pensamos nisso e utilizamos a prática diária de vibrar através da gratidão, nós recebemos, né, as melhorias desse neurotransmissor em nosso organismo, sem utilizar a química composta. Serotonina observa
a realidade de forma positiva. A gente pode olhar as coisas de duas formas. Você pode estar numa situação, ter o olhar que ameniza a situação, e você pode ter o olhar que dificulta a situação, que você sofre mais e sente mais dor, né? Aí ele diz, minimiza hábitos ruins e regula o humor. A serotonina faz isso. A melatonina, todos sabem, ou a maioria, que através do sol, ela auxilia, né, os hormônios e milhões de coisas. Mas uma função dela é regular as funções do sono. Muitas das vezes a gente fica com insônia. E se você trabalhar, quando a gente caminha na rua, né, pegando sol, você fica mais disposto e no decorrer da noite você tem um sono mais tranquilo. Nós estamos trabalhando os nossos neurotransmissores. Nosso corpo, Deus é maravilhoso. Organicamente, ele é uma máquina. E ele é composta de milhões de fatores. E através deles, se nós cuidarmos, nós conseguimos manter o equilíbrio funcional. Esse é um fator. Agora vamos para a endorfina. Contato com a natureza, praticar atividades físicas, sorrir, ter relações sexuais. Isso tudo traz o efeito de estimular a sensação do prazer, bom humor e alegria. Esse é o papel da endorfina no nosso organismo. E agora a noradrenalina. Fazer massagens e atividades físicas. E ela regula também o sono, emoções e melhora o foco. Por que eu falei isso? Quando eu li aqui massagens, né? Eu tenho por mim o hábito de, no hospital, antes de entrar na cirurgia, o instrumentador e o médico, eu faço massagem nas costas. E eles dizem, Nossa Senhora, o que você está fazendo aí? Eu falei, dizem que minha mão é boa para isso, então eu utilizo ela de uma forma importante, antes das cirurgias. Olha como é que eu estou trabalhando os neurotransmissores de quem vai estar lá com uma responsabilidade imensa dentro de uma sala cirúrgica. Através daí, já descobrimos que eles são geradores de energia e que otimizam, né, e propiciam o equilíbrio orgânico. Agora, por favor. Agora nós vamos entrar no equilíbrio do corpo com a alma, o espírito. Está vendo ali? Botei coloridinho, isso ali é o nosso equilíbrio quando nós estamos com todas essas funções reguladas, estabilizadas, e que nós estamos numa casa espírita, não podemos deixar de falar do lado espiritual, né? E que o corpo, quando está em ordem, em equilíbrio, muitas das vezes, a nossa mente e o espírito, ele caminha junto. Aqui, essa imagem, eu quis trazer que quando o corpo está alinhado, né, com todos esses sentimentos, né, porque o pensamento é o quê? É um atributo de quem? Do espírito. Então, através dessa linha de pensamento, quando você está alinhado com o corpo, você consegue uma forma melhor de equilibrar as suas emoções e sensações. Joana de Ângeles fala no livro O Homem Integral, quando ela fala no capítulo das doenças físicas e mentais, ela usa a frase assim: a mente equilibrada comandará o corpo em harmonia, e nesse intercâmbio surgirá a saúde ideal. Ela afirma isso. Olha como o corpo ideal alinhado fica, através de tudo que a gente trabalha harmonicamente, né? E agora eu vou falar um pouco de um caso de um professor chamado Viktor Frankl. Ele é médico, neurologista e fez psicologia. E ele viveu 4 anos trabalhando com o campo dos nazistas. E ele conta uma história maravilhosa que ele, em vez de falar para a gente o porquê das coisas, ele entra na versão para que viver. Aí eu gostei quando eu peguei esse gancho. Para que viver? Né? O que a vida traz para a gente? E ele estuda as pessoas e nesse estudo que ele faz, ele fala da questão da desistência e a resiliência. Ele faz um paralelo nesses campos
onde muitos dos nazistas estavam, né, trabalhando com judeus e fazendo com todos eles aquelas mazelas de tirar todos os seus direitos. E ele diz que ele percebe uma coisa, que nesses campos eles podiam tirar tudo, a sobrancelha, o cabelo, né, tirar a roupa, tirar tudo, desvestir eles dos pés à cabeça. Mas uma coisa ele identificou profundamente, que ninguém consegue tirar a vida espiritual que pertence a cada indivíduo. Ele entende que tudo que ele estudou lá, que ele vivenciou, que o nome do livro que ele fala sobre isso se chama A Busca de Viver. Ele fala sobre isso, aí eu falei, gente, é isso que eu tenho que falar. Como é que é a busca de viver? Para que a gente vai buscar viver? Como a gente vai utilizar todos esses sentimentos, porque ele fala assim que ele não estava ali julgando, mas ele estava identificando tudo que eles viveram, né? O lado positivo e o lado negativo. Os desistentes que se jogavam através das grades, deixavam de comer, e os resilientes, que diziam que aquela era a oportunidade deles voltarem, né? Lutar pela liberdade, escrever talvez um livro, falar com as famílias que foram dizimadas e reencontrar pessoas da sua família, porque na família dele ele tinha 3 irmãos, um pai e a mãe. E de todos esses, só uma irmã sobreviveu. Todos os outros nesse período se foram. Mas ele tinha o ideal de ir à busca dos familiares. E, por fim, utilizar isso tudo a favor de não termos mais guerras, né? O sentimento de revolta, as guerras, isso era uma das grandes propostas que ele trouxe quando ele fala nesse livro. Por que eu falei isso? Nós ainda estamos aqui encarnados, nós temos muitas questões a serem resolvidas, as nossas vidas ainda não são redondas, né? Aqui, como a página mesmo diz, estamos no hospital, estamos numa escola, estamos aqui aprendendo. Nós não estamos aqui só de passagem. E tudo que temos a aprender são oportunidades, que ele também relata no livro, de montar um projeto para cada vida, para cada um de nós como seres individuais, vivendo no planeta. Aí eu botei uma outra imagem, que foi do campo de concentração, quando ele utiliza isso não só pelo lado da dor, mas pelo lado dessa oportunidade que ele enxerga como é isso que é vitalizador, que é isso que faz com que todos nós tenhamos o prognóstico, a perspectiva de uma vida melhor. A dor, ela existiu para funcionar a gente à frente, não foi para limitar a gente ou para destruir. Toda dor, ela chega com a função e a finalidade de trazer mais à frente benefícios. Como nós vamos utilizar ela é que é a questão. Como vai usar isso no nosso dia a dia, na vida do trabalho, na vida familiar, né? Na nossa própria vida, na nossa individualidade, quando a gente se sente sozinho, quando a gente acredita que ninguém está olhando para todos nós, que muitas das vezes as pessoas olham, mas às vezes não é necessário falar, é só pensar e pedir para aquela pessoa. Alguns chegam para abraçar, outros falam, outros olham, né? E isso são as oportunidades que existem na nossa vida para a gente crescer e amadurecer, tanto materialmente falando, quanto espiritualmente falando. Agora eu vou utilizar uma fala do livro que Joana nos traz para contextualizar tudo que Viktor Frankl trouxe. Ela fala assim, no capítulo, esse é o 2º capítulo do livro O Homem Integral, e ela usa, por favor, ela fala assim: a sua identidade cósmica é o primeiro passo a dar, abrindo-se ao amor que gera confiança, que arranca da negação e o iriza de luz, de beleza, de esperança. Iriza é reflexo de luz, arco-íris, colorido. Lembra da imagem que eu botei? Os chakras, o perispírito, o corpo material. A analogia que eu fiz do equilíbrio, dessa identidade cósmica nossa, quando Joana fala sobre isso.
Aí ela diz: busca os valores que lhes dormem. Soterrados no íntimo é a razão da sua existência corporal no momento. O trabalho constitui estímulos aos valores que lhes dormem latentes, aguardando despertamento, ampliação, desdobramento como profilaxia e terapêutica eficaz. Existem os desafios propostos por Jesus, que são de grandes utilidades, induzindo a criatura a passos mais largos e audaciosos do que... Peraí, me perdi, desculpa. Passos mais largos e audaciosos do que aqueles que levam na direção dos breves objetivos da existência apenas material. Joana, quando fala isso, ela diz que nós estamos aqui não só para resolver os objetivos da matéria, mas também os espirituais. E que diz que tem uma proposta de Jesus, que é uma proposta ousada. O que será? Que proposta é essa que Jesus nos traz para ousarmos além do material, além das descobertas de quem nós somos aqui, né? De nos autodiagnosticarmos, entendendo quem somos? Não estou dizendo aqui que a gente tem que ser perfeito e equilibrado 100%. Deveríamos, se tivéssemos mais à frente no planeta de regeneração ou outro, mas ainda é prova e expiação. Nós estamos no processo, não estamos parados, né? Mas que existe a proposta de Joana, dizendo que Jesus tem uma proposta ousada em nossas vidas. Aí no livro que ela fala de Jesus e o Evangelho, né? Com a luz da psicologia profunda, no capítulo Libertação pelo Amor, ela fala uma outra frase também que é sensacional. Toda a existência da vida encontra-se estabelecida no amor, que é de procedência divina. Alcançar esse clímax do processo da evolução é o cometimento mais ousado que o ser inteligente encontra pelo caminho da ascensão. O que Joana quer dizer para a gente? Que através do caminho do amor a gente se liberta e é o caminho mais ousado que Jesus veio nos trazer e que é de grande importância na vida de todos nós. O que seria essa proposta, né, ousada? Não é você só sorrir para todo mundo e dizer que ama todo mundo, não. Por exemplo, estar aqui agora na casa de Jesus é uma forma de você estar ousando. Podia estar na praia, podia estar em casa dormindo, podia estar num bar conversando, você podia fazer milhões de coisas. Ou até os que estão internautas podiam estar fazendo milhões de outras coisas, mas estão aqui presentes de uma forma híbrida, virtual, assistindo tudo que está sendo dito aqui. É uma proposta ousada nos tempos de hoje, que muitos se dividem a outras tarefas. E Joana diz que através do amor que vem de dentro para fora, né? Que é aquela semente que vai florescendo, é que nós vamos conseguindo equilibrar harmonicamente toda essa questão que existe em nosso corpo. Tem um outro livro que eu também pesquisei, né? Pode deixar aí, na próxima eu te falo. Não, ainda não passo outro, não. O outro livro se chama Opinião Espírita. E tem uma fala de Emmanuel que me chama muita atenção, quando ele fala o mestre e o apóstolo. E ele vai discorrendo lá quem é o mestre, como é o mestre e como é esse apóstolo. E aí, no final, ele faz uma frase que eu achei de grande importância trazer, que ele fala que o mestre é a porta e Kardec é a chave do conhecimento, da razão. O mestre Jesus é o que mexe nas nossas emoções, nesses sentimentos que ficam, como ela diz aqui, ó, latente, escondido. Quando Jesus se apresenta em nossas vidas, tudo modifica, ou pelo menos que seja estanque naquele momento. Quando você pensa, fala ou sente Jesus, você sente uma diferença no seu corpo, no seu ambiente, no magnetismo que te envolve. Na hora de receber um passe, de beber uma água, ou de sorrir para alguém, você sente a presença de Jesus. Falando quimicamente, organicamente e espiritualmente. Depois de tudo que a gente vai lendo, a gente vai tendo essa certeza de que isso é verdade.
quais os caminhos que nós vamos usar é o que a gente precisa entender e saber, porque somos individualidades, ainda temos o nosso histórico de outras vidas e que às vezes batem de frente conosco e traz assim um certo mal-estar. Mas isso tudo é trabalhado, nada disso se perde. Agora eu vou falar um pouco do Boa Nova, né? Humberto de Campos, no capítulo 19, ele traz a comunhão com Deus. Por que ele traz a comunhão com Deus? Ele fala, né, da passagem de João com Jesus, João muito intrigado, querendo entender como no momento de oração, como no momento de fazer uma prece, ele vai sentir essa comunhão dele com Jesus. Ele pergunta a Jesus como ele faria isso. Por que ele não consegue atingir o objetivo? Porque em perceber e ver Jesus, ele vê que Jesus atinge o objetivo. Tudo bem que Jesus está anos-luz na frente de todos nós, mas ter ele como foco ideal não faz mal nenhum para ninguém. Não faz mal nenhum. Pensar e tentar entender que você um dia vai chegar até lá é até um ânimo de viver. É uma oportunidade de melhorar os nossos sentimentos, né? Hoje em dia, na vida, a gente tem assim, não, eu quero chegar lá naquele cargo, eu quero passar, tirar 10 na prova, tenho que estudar. Tudo isso a gente não cria um projeto, não cria um caminho. Por que a gente não pode criar o caminho de ter o objetivo de chegar ao encontro de Jesus, de ser próximo de Jesus, né? Ou ser até um dia, como ele diz, que todos nós somos luzes, né? Vós sois luzes, tanto quanto. Então, isso são propostas que, quando a gente almeja, melhora toda a nossa psicosfera, auxilia nesse humor aqui, ó, que os neurotransmissores falam, que são potencialidades em nossas vidas e que transformam tudo que existe dentro de nós. Humberto de Campos, quando ele fala disso, ele traz uma frase, né, que também eu tive que escrever, que é muito interessante, que ele fala assim: cada criatura tem um santuário no próprio espírito, em que a sabedoria e o amor de Deus se manifesta por intermédio das vozes da consciência. Bom, tá. E aí, Humberto de Campos, lá quando ele, nas psicografias por Chico Xavier, ele diz que através desse santuário acontece isso que estamos falando ali, que está no slide. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, o imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Só através da nossa comunhão, do nosso sentimento aberto, do nosso entendimento, nós vamos conseguir, literalmente, chegar a essa comunhão com Deus. Alguns momentos da nossa vida, ou quase todos os momentos, a gente ainda não consegue fazer isso. Também não posso ser hipócrita e dizer que a gente vive o tempo inteiro em comunhão com Deus e com tudo. Estou falando por mim, tá, gente? Mas que toda vez que eu vejo que a peteca e a balança está pesada e que vai cair, ou eu identifico que eu estou muito irritada, ou que eu estou falando coisas que não são ideais, ou que está fazendo mal a alguém, aí eu tento fazer a minha reflexão de voltar, parar, pensar, o que eu posso utilizar como remédio químico meu, neurotransmissores, para ajudar eu melhorar isso. Mas se eu não conseguir, eu procuro médico, realmente. A medicina humana, que ela está aí para ajudar a gente em todos os fatores. E a gente não pode ser também preconceituoso em dizer que a gente não precisa, porque diabetes, hipertensão, doenças mentais, todas elas, muitas das vezes, ainda precisam de um ajuste químico, né, que é dosado através das medicações. Apesar de nós termos os neurotransmissores que auxiliam nisso, muitas das vezes ou algumas vezes nós vamos necessitar. E não há mal nenhum, porque senão não existiria isso na humanidade. Não existiria medicação,
não existiriam os hospitais, né? Então, nós não devemos nos limitar a achar que só mesmo utilizando os nossos neurotransmissores a nosso favor, conseguiremos estabilizar questões que nós, de repente, ou muitas das vezes, já trazemos de outras vidas, estão agora aqui para a gente estabilizar de uma forma melhor, né? Aí eu fui pesquisar na Revista Espírita e achei um texto do espírito chamado Abelardo, que ele fala sobre o amor e a liberdade. E nesse texto, né, ele fala no Jornal de Estudos Psicológicos. Eu achei interessante ele botar nos estudos psicológicos, porque é justamente o que a gente está falando das nossas questões psicológicas da área da saúde mental. Ele fala de como nós devemos usar o amor e a liberdade. Foi? Ah, ele não abre. Dá para ver de trás, Tânia? Não? Eu vou falar, eu vou ler o texto, que eu tenho o texto aqui na mão. Ele é da Revista Espírita de 1860, de abril, né? É do Jornal de Estudos Psicológicos. O título é Amor e Liberdade. Deus é amor e liberdade. É pelo amor e pela liberdade que os espíritos se aproximam dele. Pelo amor, desenvolve em cada existência novas relações que se aproximam da unidade. Pela liberdade, escolhe o bem que o aproxima de Deus. Sedes ardentes na propagação da nova fé. Que o santo ardor que vos anima jamais vos faça atingir a liberdade alheia. Evitai por uma insistência muito grande junto da incredulidade orgulhosa e temível. Exasperar uma resistência começa o da razão. Não, acho que eu pulei. Exasperar uma resistência meio vivida e prestes a render-se. O reino do constrangimento e da opressão acabou. Começa o da razão e da liberdade, do amor fraterno. Não é mais pelo medo e pela força que os poderes da terra adquirirão de agora em diante o direito de dirigir os interesses morais, espirituais e físicos dos povos, mas pelo amor à liberdade. Abelardo. O que ele quis dizer? Que nós já passamos do prazo, né, do período, né, que a gente tinha resistência a certas rebeldias, e que é somente através desse amor e da liberdade, a liberdade de ter o conhecimento, de você ser resiliente, de você ter a consciência de que você é um espírito imortal e que através dos seus sentimentos você consegue transformar, mudar de foco as oportunidades que você tem nessa vida. Tudo depende de como a gente está vendo a situação que nós vivemos. Se você tem uma situação difícil e que você procura os canais e as ferramentas necessárias, você consegue melhorar ou estabilizar os seus sentimentos. Por que eu estou te dizendo isso? Tem coisas que a gente não muda. O desencarne e a morte não muda, né? Muda. Quem desencarnou, desencarnou. Você vai trazer de volta? Não vai. Mas como você vai trabalhar esse sentimento de saudade, a dor de perder, a dor de achar que foi injustiçado, do câncer, receber uma doença? Tem meios para tratar a doença? Tem. Pode melhorar? Pode. Pode curar a doença? Pode. Mas tudo isso nós precisamos trabalhar o primeiro canal, o canal mental, o canal de como a gente vai administrar esses sentimentos através do que aparece na nossa trajetória. Isso é uma questão muito importante de nós tentarmos, pelo menos, compreender. E eu digo canais e ferramentas, não é só médico, não, tá? Um amigo, as terapias que existem, ler um bom livro, né? Conversar com pessoas,
quebrar essas barreiras que existem na nossa vida e fazem a gente se limitar e, às vezes, a gente perde a oportunidade de estar crescendo, de estar aprendendo. Ninguém sabe o que vem aí na frente. Hoje eu estou assim, eu não sou assim. As doenças chegam e vão. Nós estamos, não somos isso. Somos melhores que isso. Podemos lutar por isso. Agora eu vou convidar vocês para fechar, finalizar, né? Eu trouxe uma música chamada Doutrina de Amor. E que a letra dessa música, ela fala um pouco dessa interação nossa, né? Com Deus, com o nosso Mestre Jesus, como o amor é trabalhado junto de nós. Renatinho vai botar a música para a gente. És luz em tempos de escuridão. És paz quando a revolta bate ao coração. Porque és o mestre a nos consolar. Porque és o mestre. São doces as palavras que vêm de ti, preenchem o vazio que há em mim e fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos, como Cristo ensinou, usando a doutrina de amor. És a luz de um novo ser, como Cristo me ensinou. A doutrina de amor. A doutrina de Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Um beijo grande em todos os corações, que essa luz, né, da doutrina de amor, que entre em todos os nossos corações e que nós recebamos tudo de bom e de melhor que o nosso amado Cristo trouxe a todos nós. Um beijo forte, uma boa tarde.